Salve, salve galera, e aí, beleza? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Cine Reflexivo. Hoje eu irei indicar uma série aí em articulação com a Disney e a Marvel. Uma série que bombou aí, né? Já terminou, né? Já terminou todos os seus episódios, está aí disponível lá na plataforma da Disney, né? Eu estou falando da série Falcão e Soldado Invernal, que faz parte aí do universo cinematográfico da Marvel, claro, e que tem ligação bem íntima assim com os Vingadores, sobretudo aí esses últimos filmes dos Vingadores que foram aí rolando aí e que trouxe assim um boom para a discussão e o entretenimento de filmes e séries voltada aí para os quadrinhos. Então a gente vai pegar aqui essa indicação do Falcão e Soldado Invernal da Marvel e indicar para vocês como uma ótima série, mas também mostrar que é possível a gente refletir a partir de algumas temáticas ali contidas na série. Sobretudo eu vou trazer aqui uma temática específica, a temática racial, étnico-racial, que a série traz assim brilhantemente. Falcão e Soldado Invernal, rasta. Reflexão, rasta. Eu vi foi pancadaria, ação, muita adrenalina. Agora reflexão, rasta, eu não vi. Calma, meu caro hater, eu sei que aí a série é de ação, de ficção científica, que teve bastante ação e adrenalina na série, sem dúvida. Isso foi muito bom e eu gosto também. Mas se você não viu ali alguns elementos reflexivos e uma temática racial, você se passou. Então confira comigo aqui neste vídeo, se liga na vinheta, fica aqui comigo no Cine Reflexivo e vamos refletir o que é de bacana na série. Então fica aí comigo depois da vinheta. Então galera, como eu falei, a gente vai analisar aqui um pouquinho e indicar para vocês, sobretudo para quem não assistiu, essa série magnífica, interessantíssima da Marvel aí junto com a Disney Plus, né? É uma série ambientalizada no que chama de MCU, Marvel Cinematographic Universe, ou o universo cinematográfico da Marvel. Então é uma série conectada com os filmes. Então a gente vai ver aí alguns atores e atrizes aí dos filmes conectados aí com essa série, sobretudo com as séries que estão sendo produzidas. Essa aí é a segunda série aí desse processo de produção conectada com o universo cinematográfico da Marvel, né? A gente teve a WandaVision como a primeira série aí, mostrando ali como que a personagem da Wanda e do Visão conectado nesse universo, o que é que aconteceu depois lá do estalo do Thanos. E essa daqui, Falcão e Soldado Invernal, segue também a mesma lógica, né? O que aconteceu e como que esses dois heróis, Falcão e Soldado Invernal, estão atuando depois do estalo do Thanos, né? A gente vai ver muita coisa bacana aí, sobretudo os desdobramentos desse acontecimento nesse universo cinematográfico, beleza? Bom, falando aí da direção, a gente tem aí a direção que ficou responsável, né, por essa produção aí da série, né? A gente tem nada mais nada menos que Kerry Skoglund, né? Responsável por duas outras séries aí conhecida talvez aí por um público vasto, né? Ela ficou responsável, por exemplo, pela série O Justiceiro da Marvel, também em parceria com a Netflix, e também O Conto da Aia, uma série também bacana, conhecida aí, e que breve eu estou trazendo também aqui a indicação e também falando um pouco de alguns elementos na série. É isso aí, a Kerry ela está envolvida aí com essas três produções também de séries aí para TV e para as plataformas de streaming, e o criador da série foi o Malcolm Spellman, também aí conhecido por uma outra série, né, chamada Empire, que traz ali uma reflexão bacana e traz sobretudo um roteiro super bacana aí. A gente pode estar falando dessa série também mais para frente aí, né, em um outro momento. Então a gente tem essas pessoas envolvidas aí nessa produção, e tem essa como direção e essa outra pessoa que é o Spellman como o criador da série, ok? No elenco a gente tem
Anthony Mackie, muito conhecido aí por filmes e séries assim, massa, sensacionais. Esse ator aí, ele já é, sem dúvida assim, um grande nome aí para essa franquia, né? A franquia dos filmes da Marvel. Participou de Capitão América Guerra Civil, Capitão América Soldado Invernal. Participou também da série Black Mirror. Nesse caso aqui, desse ator, Anthony, ele faz nada mais, nada menos que o Falcão aí. Por isso ele tá nos filmes aí do Capitão América. E também vai aparecer aí em outros filmes aí e conexões aí com o universo cinematográfico da Marvel, né? Um outro ator que é protagonista também nessa série, junto com o Anthony, é o Sebastian Stan, que também participou lá, como eu falei, de Capitão América Guerra Civil, Capitão América e Soldado Invernal, interpretando sobretudo o Soldado Invernal. E por isso que ele vai estar nessa série aqui, voltando a exercer aí esse papel, estando ali enquanto o Soldado Invernal. Então a gente tem essas duas figuras, nós temos aí esses dois atores, né, que serão os protagonistas, claro, aqui da série, mas nós temos outras pessoas que vão estar ali envolvidas ali na trama e nas aventuras do Falcão e do Soldado Invernal. E o outro ator aqui que eu destaco e que destaco de forma especial é o Carl Lambert, que vai aparecer na série em algum momento. Ele não é protagonista até então, mas ele vai ali trazer uma história até então talvez esquecida por algumas pessoas que acompanham aí os quadrinhos, né? Ou que na verdade quem já é fã dos quadrinhos, então se que não esquece fácil, né? Mas que as pessoas que não leem quadrinhos, que não acompanham aí as sagas nos quadrinhos, né? E até então não foi visto ainda no universo cinematográfico da Marvel menção a ele, né? A esse personagem, né? Que o Carl vai interpretar, é o Isaiah Bradley. E aí é importantíssimo para a gente aqui saber quem é esse personagem, né? Vai ser interpretado aí por essa figura, né? Por esse ator sensacional, conhecidíssimo. E destaco aqui algumas participações dele aqui em algumas produções para o cinema e para a TV. Então ele participou de Doutor Sono, Fuga de Alcatraz, mais A Cura. Então são esses aqui, esses sujeitos, esse elenco, esses atores que eu destaco aqui inicialmente na série Falcão e Soldado Invernal. Sobretudo, repito, Carl, que vai interpretar aqui, é o Isaiah Bradley, que é justamente o foco da nossa reflexão hoje aqui. Então, quanto à sinopse, a gente vai acompanhar as aventuras, né, de Buck Barnes, o Soldado Invernal, e o Sam Wilson, o Falcão, né? Depois do estalo do Thanos, o que é que aconteceu com esses dois personagens, né? Mas não é só de aventura, não é só de entretenimento que a própria série ela se desenvolve, ou ela se desenvolveu. A gente vai ver ali elementos muito fortes ali de reflexão. A gente vai ver, por exemplo, o Sam Wilson, o Falcão, né, sendo ali, começando a lidar com as consequências, digamos assim, depois que o próprio Steve Rogers dá para ele o escudo, ou seja, passa o manto para ele, né? O manto do Capitão América, o escudo do Capitão América, né? E ele vai ficar ali naquele dilema, né? Do se ele realmente foi digno em receber ali o escudo, se ele vai ou não se tornar esse Capitão América, né? O novo Capitão América, sobretudo porque a gente vai estar ali em um cenário, até porque a própria história do Capitão América carrega ali muito peso, né? Sobretudo porque a gente está falando de um Capitão América branco. E aí a gente está falando aqui do Falcão, do Sam Wilson, é um homem negro, certo? E que não é tão conhecido assim, não seria, digamos assim, talvez alguém que agradasse certos grupos, né, certas pessoas ali que tinha em Steve Rogers a representação desse herói americano. Então a trama e o drama, na verdade a trama da série, ela vai perpassar muito por isso aí, e a gente vai ver como que o Sam Wilson ele vai lidar com isso. No caso do Buck, a gente vai ver ali ele se desdobrando, né, se conhecendo e reconhecendo como um sujeito agora diferente de quem era o Soldado Invernal, né, que era até então um vilão ali
inimigo do Capitão América, né? E que vai se redimir ou buscar se redimir após alguns eventos, né? Ele vai passar ali a integrar, digamos assim, a equipe, né? Ou a missão de luta contra o próprio Thanos e outros vilões. Então a gente vai ver aí o Bucky a cada episódio ali se pegando em reflexões de quem é ele, do que ele fez, né? Do seu passado e o que será agora, né? E se ele está mesmo ali redimido, está a fim de se redimir e se vai esquecer sobretudo o seu passado. Então, sobretudo aqui a gente vai refletir um pouco sobre Isaiah Bradley e a história por trás desse personagem, né? Quem é ele, como que ele aí se conecta com as histórias em quadrinhos, sobretudo em quadrinhos, porque até então no universo cinematográfico da Marvel a gente não vê ele aparecer nem menção a ele, né? Pelo menos do que eu acompanhei, não vi menções a ele. E aí essa menção aparece agora na série que está conectada com esse universo. Para quem já acompanha a história, para quem lê os quadrinhos, essas pessoas sabem que o Steve Rogers não foi o único Capitão América, certo? E sem dúvida, essa reflexão é importante porque a história de Isaiah Bradley propõe aqui pra gente uma reflexão sensacional sobre o racismo nos Estados Unidos e inclusive traz ali um pouco de realismo, né? Porque a história do Isaiah Bradley foi baseada em um fato real que aconteceu nos Estados Unidos e a gente vai conhecer um pouco sobre isso. Bom, Isaiah Bradley acabou se tornando o primeiro Capitão América depois ali do Steve Rogers, que sai de cena por um tempo e ele acaba aparecendo, né? É uma história bem complexa, bem complicada mesmo, e quem já acompanha os quadrinhos tem talvez muito mais propriedade do que eu para falar desse assunto, mas aqui eu vou trazer alguns comentários. Segundo alguns sites de cultura pop e voltado para os quadrinhos e para essa produção cinematográfica da Marvel, né, a galera que acompanha isso aí bem, aponta que a aparição de Isaiah Bradley acontece em uma saga aí, dos quadrinhos de 2003, de nome Capitão América Verdade, Vermelho, Azul e Negro. Então seria o título aí da revista em quadrinho que apresenta Isaiah Bradley como o novo Capitão América e a história é um tanto bizarra. Para resumir, a história de Isaiah Bradley começa ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, dentro do universo dos quadrinhos. A gente vai ter ali ele se alistando ali para a guerra após o ataque a Pearl Harbor, né? Uma história aí que inclusive algo real, né? Baseado em algo real, né? Que foi o ataque lá à base norte-americana que incentivou ali os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem esse pano de fundo da Segunda Guerra e vale um detalhe aqui de lembrar para vocês como que essas produções, tanto dos quadrinhos quanto do cinema e para a TV, sempre traz ali uma ou outra, sempre conexão com algo real, com alguma coisa que aconteceu na vida real. E isso é bastante interessante, isso reforça cada vez mais o que eu tenho dito aqui no canal, que é sempre a arte acaba imitando a vida, né? Ou a vida real acaba estando presente de alguma forma nas produções dos quadrinhos e também do cinema e séries de TV. Então a gente tem esse pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, o Isaiah Bradley ali se alistando ali para a guerra, certo? E a gente tem, grosso modo, assim, de maneira bem resumida, né, os Estados Unidos ali convocando em torno de 300 soldados para fazer ali testes ali do super soro ou soro do super soldado que transformou lá o Steve Rogers no Capitão América. Então a gente vai ter aí o governo de forma bem velada selecionando ali 300 soldados como cobaia, diga-se de passagem, como cobaias para fazer os testes do super soldado. Para esconder aí justamente essa coisa, o governo vai executar o pelotão inteiro ali de onde ele retirou esses soldados para esconder e deixar aquilo no anonimato, né? Então nessas indas e vindas desses testes a gente vai ver sobretudo apenas 5 soldados sendo sobreviventes desses testes, né?
e dentre eles está lá o Isaiah Bradley, né? Pouco depois, nessas idas e vindas, a gente vai ver ali que os outros 4 soldados também vão morrer, até porque os testes ali causou anomalias aí neles, né, nos outros 4, e acabaram aqui de alguma forma eles morrendo mesmo, e o Isaiah Bradley sendo o único ali que sobreviveu, né, e o soro ali dando certo, embora ali os efeitos colaterais tenham sido, sem dúvida, ruim para o Isaiah, né? Então ele teve problemas também ali psicológicos e tal, até porque somado à guerra e aos efeitos colaterais e até mesmo ao processo de testes ali no Isaiah, né? Foram testes bem bizarros, né, do soro, forçados de certa forma, até porque a gente vai ver o governo dos Estados Unidos ali nos quadrinhos escondendo essa história e, sobretudo, como eu falei, que ele executou o pelotão inteiro do que esses soldados faziam parte, né, e contou para as famílias e publicamente que os soldados foram mortos em batalha. Então a ideia era esconder essa história, né? E aí vale o detalhe aqui na questão racial, que a gente está falando que são 300 soldados negros que foram pegos como testes, né? Nitidamente ali uma seletividade racial, porque para até então, dentro desse contexto, não interessava a vida, né, desses soldados negros, né? E isso aconteceu nos quadrinhos. A gente percebe como que o quadrinho traz à tona essa mentalidade de descartar ou desconsiderar a vida ali dos negros norte-americanos, né, dos Estados Unidos aqui, claro, ao ponto de que essas vidas valem menos que as vidas dos soldados brancos e que vale ali testar um soro ali perigoso nessas vidas e não sujeitando ali a esses testes macabros nos soldados brancos. Então a gente já começa daí a reflexão racial, né, que os quadrinhos trazem. E aí a gente tem inclusive, né, essa temática sendo apresentada e sendo mencionado, por exemplo, os líderes da época, líderes negros da época, sendo ali representados dentro dos próprios quadrinhos, porque o Isaiah, depois da sua aparição e depois do que ele sofreu, a gente vai ver personagens como Malcolm X, Angela Davis e Nelson Mandela. Então a gente vê aí os quadrinhos retratando essas pessoas, né, e trazendo ali esses personagens, né, indo visitar o Isaiah e o Isaiah se tornando aí uma lenda na comunidade negra ali, claro, dentro do universo dos quadrinhos. A gente percebe então como que essa história está carregada de uma reflexão étnico-racial, do sofrimento e do descarte da vida negra, né, ao ponto dela ser sujeitada a um risco de morte. Um outro detalhe aqui que eu acho interessante destacar é que essa história foi baseada em uma história real nos Estados Unidos, em que o governo fez parceria com uma universidade, né, que era majoritariamente negra, e vai ter ali como cobaia dos testes para sífilis justamente pessoas negras, e que essas pessoas vão ser contaminadas pela sífilis sem sequer saber, né? É claro que algumas delas vão inclusive ter problemas psicológicos depois por causa dos testes ali. Isso aconteceu por volta lá da década de 1930 nos Estados Unidos, e que a gente tem isso sendo transportado de alguma forma para a história de Isaiah Bradley. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então dá aquele velho joinha, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que estão acompanhando essas produções, que gostam também de refletir a partir de um filme e de uma boa série, certo? Então fiquem conectados com o Cine Reflexivo. Até o próximo vídeo e fui!